Fala, minhas queridas e meus queridos. Eu sou o professor Thiago Costa e eu estou aqui para comentar com vocês as questões de química da prova de conhecimentos específicos da Santa Casa 2020. Vamos junto? Bom, pessoal, foi uma prova que manteve o nível de dificuldade com relação a anos anteriores, certo? Uma prova com o mesmo padrão, as 4 questões englobando muitos assuntos da química, alguns de maneira superficial, outros de maneira um pouquinho mais aprofundada, mas uma prova que manteve o grau de dificuldade dos anos anteriores. Vamos comentar cada uma das questões? Bora lá! Vamos nessa, galerinha. Olha só, primeira questão, né, a questão de número 9 da prova, foi uma questão que já trouxe alguns assuntos: eletroquímica, geometria molecular e polaridade. Vamos dar uma lidinha e vamos ver como é que a gente resolve essa questão. Células a combustível são dispositivos que convertem diretamente energia química em energia elétrica, com alta eficiência. O uso da ureia como combustível para esses dispositivos pode ser promissor, pois essa substância é encontrada na urina e pode ser isolada a partir de estações de tratamento de esgoto e águas residuais de plantações. Bacana. Na célula combustível com ureia, o cátodo é alimentado com gás oxigênio e o ânodo é alimentado com uma solução aquosa de ureia. As semi-reações no sentido de redução e os seus potenciais padrão são fornecidos a seguir. Então, pessoal, a gente tem que dar uma respirada. As questões da Santa Casa sempre têm essa característica de trazerem um combo de informações e elas cobrarem, abordarem a questão de acordo com conteúdos que não são tão dependentes. Então, você pode muito bem fazer um item A sem saber o item B e vice-versa. Então, a letra A, o item A, fala especificamente sobre geometria molecular e polaridade. Então, a gente vai abordar a questão de acordo com essas características. Letra A. Então, vamos lá. Apresente a geometria molecular da molécula de ureia e classifique-a quanto à sua polaridade. Então, vamos fazer o item A, meus queridos? O item A, vamos resolver aqui. Primeiro, geometria molecular da ureia. Pessoal, a ureia, ela tem a seguinte fórmula, né, já colocando numa estrutura que traz a ideia da geometria molecular. Eu tenho aqui carbono, dupla O, e aqui eu tenho nitrogênio, nitrogênio, H2, H2. Essa é a estrutura da ureia. Né? Se você olhar ali para a fórmula, NH22CO, né? A fórmula que foi dada no enunciado. Essa é a nossa querida ureia. Galerinha, o vestibular, eu tenho certeza, queria uma abordagem simplificada. Ele tem uma certa imprecisãozinha aqui no enunciado, que eu vou comentar brevemente com vocês, mas nem se preocupem, é algo, dava para a gente sacar que ele queria, na verdade, que você analisasse a geometria da molécula de acordo com esse átomo de carbono, que a gente pode entender como o átomo central da molécula da ureia. E você também está percebendo que esse carbono, ele tem 3 ligantes, 3 possibilidades de ligação. Ligações com os nitrogênios e a ligação dupla com o oxigênio. Isso faz com que esse carbono aqui tenha uma geometria que nós conhecemos como geometria, já vou colocar direto aqui o nome, trigonal plana, ou trigonal planar. Legal? Esse carbono aí tem uma geometria trigonal plana. Então eu posso entender que o que ele queria, em termos da geometria molecular da ureia, era isso. Agora, por que eu digo que tinha uma imprecisão? Porque seria importante ele dizer com relação a qual elemento ele gostaria de se falar sobre a geometria. Porque se a gente for analisar os nitrogênios aqui, analisa com calma comigo. Isso, a resposta para mim é essa, tá? Depois a gente fala de polaridade. A resposta para mim é essa. Mas a gente poderia levar em consideração que os nitrogênios, cada nitrogênio aqui, ele está numa estrutura piramidal. Se você lembrar, né, aqui nitrogênio, nitrogênio, hidrogênio, aqui está o carbono, o nitrogênio com par eletrônico não ligante, esse carbono ligação dupla com oxigênio e outro nitrogênio na mesma condição que o anterior. Ou seja, se você considerasse os nitrogênios aqui, a geometria molecular dos nitrogênios, você poderia dizer que a geometria é piramidal. Mas relaxa com relação a isso, tá? A primeira análise aqui é a análise que eu acredito fortemente que seja a análise que a Santa Casa queria. Que você dissesse que a geometria é trigonal plana. E aí vem a questão da polaridade. Uma coisa que pode ajudar bastante, pessoal, é você entender e saber que a ureia é solúvel em água. Se a água é um solvente polar, a ureia também vai ser polar. E é exatamente isso, certo? Então você poderia dizer, a ureia é polar. Lindo demais, certo? E a gente poderia até, o enunciado não pede isso, uma explicação, né? E a gente tem que, numa prova dissertativa, se ater realmente ao comando do enunciado. Mas a gente entenderia aqui, na geometria trigonal plana, que nós temos aqui vetores de dipolo elétrico com intensidades diferentes. Né? O nitrogênio mais eletronegativo que o carbono, o oxigênio mais eletronegativo que o carbono, mas com vetores de polo elétrico diferentes, que quando somados têm uma resultante diferente de zero. Por isso, eu posso dizer que se trata de uma molécula polar. Tudo bem? Então, letra A. Apresente a geometria molecular, trigonal plana. Classifique quanto à polaridade. Polar. Fim de papo da letra A. Tudo bem? Letra B. A letra B vai exigir um pouquinho mais da gente, né? Estou só puxando aqui para baixo. A letra B te dá
as duas meias reações que acontecem nessa célula combustível, que é entendida como uma pilha. Se ela é uma pilha, a gente espera que a DDP, no final, seja uma DDP positiva, tá bom? Então, a gente vai pegar aqui as duas reações e vai entender. Quem tem o maior potencial de redução, de fato, vai sofrer a reação de redução. Então, eu vou escrever assim, ó, MRR. O que significa isso? É a nossa meia reação de redução. A redução, eu vou copiar e colar o que está escrito lá em cima. Vai ser a redução do oxigênio. Então, O2 gasoso, mais 2 H2O líquido, mais 4 elétrons, formando 4 hidroxilas, 4OH-. Bacana. E o potencial, vamos escrever aqui do lado, o potencial, eu vou escrever aqui potencial de redução, para deixar claro, ele é um potencial de 0,40 volts. Então, vamos escrever aqui mais 0,40 volts. Bacana. Vamos agora para a meia reação de oxidação. Vê se vocês concordam comigo. A reação de baixo, do jeitinho que está, é uma reação de redução. Mas nós já estabelecemos que quem reduz é quem tem maior potencial de redução. Foi a primeira. Então, o que acontece com a segunda? Vai dar aquela invertida. Então, nós vamos escrever a segunda equação invertida e transferir o potencial de redução para um potencial de oxidação. Bora? Então, vai ficar assim. NH2, 2CO, que é a ureia aquosa, mais 6 hidroxilas aquosas, formando N2 gasoso, mais CO2 gasoso, mais 5 H2O líquido, mais 6 elétrons. Fica grande aqui a reação. Mais 6 elétrons. E o potencial aqui, olha bem o que eu vou fazer. Potencial de oxidação, já que agora é uma reação de oxidação, e eu vou trocar o sinal do potencial. Se era menos 0,746, aqui eu vou deixar mais 0,746 volts. Bacaninha? Legal. Agora, a gente vai obter a reação global aqui. E a reação global tem que levar em consideração balanceamento. Número de elétrons ganhos tem que ser igual a número de elétrons perdidos. E não está assim, né? Você olha que na redução eu tenho 4 elétrons sendo recebidos e na oxidação 6 elétrons sendo doados. Então, vamos dar aquela ajeitadinha. A reação de cima a gente vai multiplicar por 3. Dá uma olhada aí. O que vai acontecer? Opa, deixa eu arrumar aqui. Vamos multiplicar por 3 a equação de cima. Aqui fica 3. Ali no lugar de 2, 2 vezes 3 vão ser 6 águas. Aqui, 4 vezes 3, eu vou ficar com 12 elétrons. Esse você está acompanhando aí. E aqui, 4 vezes 3, eu vou ficar com 12 hidroxilas. Lembra, não mexemos no potencial, certo? Se a gente multiplica a equação por algum número, o potencial fica lá do jeitinho que estava. E a meia reação de oxidação, a de baixo, a gente vai multiplicar por 2. Tudo isso para igualar o número de elétrons. Confere aí. 2 mais ali 6 vezes 2. Aqui eu vou ficar com 12 hidroxilas. Olha lá. Aqui 2N2, 2CO2. Aqui vão ficar 10 águas. Opa, apagou ali um pouquinho, mas a gente ajeita. Vão ficar 10 águas, ó, 10 H2O, e ali onde tinha 6 elétrons, a gente vai deixar 12 elétrons, multiplicando todo mundo por 2. Boa! Agora a gente vê quem corta para a gente obter a reação global. Vamos junto aqui. As hidroxilas, vê se você concorda comigo que elas vão acabar cortando. Ó, 12 hidroxilas de um lado, 12 hidroxilas do outro. Já era. 12 elétrons. Opa, esses vão direitinho, olha lá, 12 elétrons. E olha para as águas o que acontece. Eu tenho 6 águas no reagente e 10 águas no produto. Então, no lugar de 10, eu vou deixar 6 águas aqui no produto, porque tinha 6 do outro lado, 10 ali, então ficaram 4 águas, na verdade, né, não 6, mas 4. 4 águas aqui no final, agora sim. Show? Agora vamos escrever todo mundo que sobrou aí para obter a nossa reação global. Então, a gente vai ter aqui, ó, 2 ureias, 2 NH2, 2 CO, mais 3 O2. Quem mais? Foi, né? E agora para os produtos. Vai formar 2N2 gasoso, mais 2 CO2 gasoso, mais 4 H2O líquido. E lembra, a DDP, ela vai ser calculada como a soma desses dois potenciais. Potencial de redução de quem reduz, mais o potencial de oxidação de quem oxida. Então, a conta vai ser mais 0,40 volts, mais 0,746 volts. Então, fazendo essa conta, essa DDP vai dar positiva, como a gente esperava, né? E um valor de mais 1,146 volts. Pronto.
Fechada a questão. Mas você perceba uma questão interessante. Tá aí ela, ó, completinha para você. Tá bom? Letra A, geometria trigonal plana, molécula polar. Letra B, pedia para você escrever a equação global da célula, tá ali a equação global escrita, e calcular o potencial padrão da célula, né? A DDP da célula, mais 1,146 volts. Belezinha. Tranquilo? Próxima questão vai exigir uma leitura atenta de um texto aqui, né? Então, vamos ler o texto e fazer alguns comentários, tá bom? Então, ó, o iodo elementar é uma molécula diatômica. Em temperatura ambiente é sólido e apresenta coloração violeta escuro. Quando o iodo sólido é aquecido, ele forma vapores de coloração violácea. Esse fenômeno pode ser observado em laboratório por meio de um experimento em que o iodo é colocado num becker coberto por uma cápsula de vidro contendo gelo. É o que está ali no desenho. Ao se aquecer o iodo, observa-se a transformação de sólido em vapor. Então acontece uma coisa importante aqui. O iodo estava sólido, aqueceu, virou vapor. E aí, depois, quando ele atinge a superfície fria da cápsula de vidro, ocorre formação de cristais, conforme representado na figura. Você está vendo? Aí você já pensa, que transformação física é essa? Passar do estado sólido direto para a fase vapor. Como é que funciona isso? Qual é o nome disso? É o que a questão vai pedir, né? Um dos itens aqui. O iodo pode ser preparado em laboratório fazendo uma mistura aqui. Depois a gente volta dizendo, mostrando exatamente quem são os reagentes e produtos. Ele descreve a reação para a gente. E outro ponto é que ele fala que o iodo é pouco solúvel em água e pode ser separado misturando-se ao produto reacional o solvente tetracloreto de carbono, cuja densidade é de 1,4 gramas por ml, no qual ele se solubiliza. Com o uso de um funil de separação, é possível separar a fase aquosa da solução formada entre o iodo e esse solvente. E aí você vê aquele funil de separação ali, certo? Já já a gente volta nos tópicos principais da questão. E por último, ele fala que o ânion iodeto tem ação expectorante e é empregado como princípio ativo coadjuvante em preparações farmacêuticas de xaropes. Nesses medicamentos são adicionados 100 miligramas de iodeto de potássio em cada 5 ml de xarope. Ufa! Né? Um texto enorme. Mas lembra, pessoal, vestibular da Santa Casa, respira, olha para os itens, porque sempre os itens vão ter alguma independência entre si. Cada um aborda a questão de um jeito. Tá? Então, eu botei aqui já. A questão 10, por exemplo, é uma questão que vai envolver os conceitos de tabela periódica, mudança de estado físico e oxirredução. Beleza? Então, a gente vai abordar dessa forma. Olha para a letra A. Forneça o nome do grupo de elementos da classificação periódica ao qual o iodo pertence. Cite o nome do fenômeno físico representado no experimento envolvendo o aquecimento de iodo. Então, essa letra A é uma letra relativamente ok, né? Vê se você concorda comigo. Você vai olhar lá no finalzinho da prova a tabela periódica, tá aqui, ó, dei uma coladinha aqui nela, tá vendo? E aí você vai perceber onde está o iodo. O iodo está aqui, no grupo 17 da tabela periódica. Quem é o grupo 17 mesmo? O grupo 17 é o grupo dos halogênios. É isso que ele está pedindo. Né? O iodo pertence ao grupo dos halogênios, que é o famoso grupo 17. Boa? Tranquilidade? E aí ele pede para você citar o fenômeno físico representado no experimento envolvendo o aquecimento de iodo. Volta lá para a gente relembrar. Pessoal, o que está acontecendo aqui é iodo passando direto do estado sólido para o estado de vapor. Essa transformação física sólido-vapor é chamada de sublimação. Lembra? Então é isso que ele queria que você anotasse aqui. Halogênios e a mudança de estado é a sublimação. Fechado. Esse é o item A. Forneça o nome do grupo, halogênios. Cite o nome do fenômeno físico, sublimação. Fechou. Letra B. Essa vai exigir um pouquinho mais. Tá percebendo? Letra A, sempre um pouquinho mais direta. Letra B, está exigindo um pouquinho mais. Equacione a reação de formação do iodo descrita no texto e faça o balanceamento dessa reação. Apresente o agente oxidante da reação. Então, pessoal, é uma questão de balanceamento de equação por oxirredução. E o enunciado deixa claro para a gente quem são os reagentes e produtos. Vamos ver juntos aqui? Ó, vou marcar de verdinho. O iodo pode ser preparado em laboratório misturando-se a soluções aquosas de nitrito de potássio, KNO2, iodeto de potássio, KI, e ácido sulfúrico, H2SO4. Vamos colocar aqui quem são os produtos. O produto apresenta água, monóxido de nitrogênio gasoso, o próprio iodo e o sulfato de potássio, K2SO4. Então eu já tenho a reação pronta, meus queridos. Dá uma olhada e vamos reproduzir essa reação aqui. Bora? Então a gente vai ter aqui o KNO2, certo? Em solução aquosa, mais o KI, o iodeto de potássio, também em solução aquosa, e H2SO4. H2SO4
também em solução aquosa. E vai formar os produtos que ele cita. Vai formar água, H2O, vai formar monóxido de nitrogênio, NO, vai formar o iodo, I2, sólido, ou em solução aquosa, provavelmente vai estar em solução aquosa, mesmo que dissolvido, que ele tenha pouca solubilidade em água, vamos deixar assim. E vai formar K2SO4. K2SO4, sulfato de potássio, em solução aquosa. Ok, essa é a reação. Claro que a gente tem que fazer o balanceamento. Para fazer o balanceamento, a gente tem que identificar quem oxida e quem reduz aqui. A gente consegue perceber, com relativa clareza, vamos ver se vocês concordam comigo, que o iodo aqui, no iodeto de potássio, ele está com um NOx -1, né? Um número de oxidação -1. Já o iodo no produto, ele está com um NOx igual a 0. Então, eu estou partindo aqui de um NOx -1 para um NOx 0. O que está acontecendo com o iodo? Aumentando o NOx. Se aumentou o NOx, é uma oxidação. Simbora? Então, a oxidação, deixa eu fazer aqui uns tracinhos bonitos, né? A oxidação está acontecendo aqui, a oxidação do iodo. Tá? E eu estou vendo aqui que o delta, né, a variação do NOx aqui, está sendo uma variação de uma unidade, de -1 para 0. Depois a gente vai melhorar esse conhecimento. E agora vamos olhar para o nitrogênio. Confere comigo o nitrogênio, galera. O nitrogênio, aqui no reagente, no KNO2, ele está com um NOx +3. E lá no produto, NO, ele está com um NOx +2. Ou seja, o que a gente está percebendo aqui? A gente está percebendo uma redução, uma diminuição no NOx do nitrogênio. Beleza? Então você já consegue identificar um item do enunciado. Né? Aqui vou botar aqui um delta NOx de uma unidade. Você já está percebendo que o iodeto de potássio é quem está sofrendo a oxidação, e aqui existe uma redução. Quem reduz é o agente oxidante. Confere? Então aqui é uma oxidação e embaixo uma redução. Legal. Então você já pode responder que o agente oxidante, vou botar aqui mesmo, o agente oxidante é a substância que contém quem reduz. Então vai ser o KNO2. Pronto, uma parte do enunciado está pronta. Agora eu tenho que fazer o balanceamento dessa reação. E aí, como é que a gente vai fazer o balanceamento? A gente tem que levar em consideração a variação de NOx. Então, vamos pensar no KI. O KI vira iodo. A gente já viu que o delta NOx é de uma unidade. Mas como eu tenho como produto 2 iodos, eu tenho que partir aqui obrigatoriamente de 2KI para formar 2 iodos. Então eu multiplico por 2, né? A variação aqui, a quantidade de elétrons envolvidos nessa reação é igual a 2. E o KNO2 vai virar NO. E aí o delta é de uma unidade, lembra? Delta de uma unidade, e só. Então, para o balanceamento ocorrer da melhor maneira possível, eu tenho que multiplicar esses caras de baixo por 2, para ter 2 elétrons circulando, e o de cima multiplica por 1, para ter 2 elétrons circulando. Então, na prática, o que vai acontecer? KNO2, eu vou ter que colocar um 2 na frente. NO, vamos colocar um 2 na frente. Do KI e do I2, não mexo, certo? Não vamos mexer. Aí a gente tem que começar a pensar nas outras substâncias. Né? A gente está vendo que o potássio aqui, ele tem, vamos ver o potássio? 2 potássios mais 1, 3. 2 potássios. Opa, estamos com problema nos potássios, a gente vai ter que ajustar. Com nitrogênios, está tudo certo. 2 nitrogênios no reagente, 2 nitrogênios no produto. Beleza. Iodo, eu já tinha que botar 2 aqui. Beleza, botamos 2, KI, 2KI formando I2. Então, em número de potássios, 4, aqui eu tenho que botar 2K2SO4. Vê se você está acompanhando aí. Legal? E aí, para a gente ajustar hidrogênios, vamos ver, e sulfatos, eu vou botar 2 aqui para ter 2 sulfatos no reagente e no produto. E por último, ajustamos as águas, botando 2 águas aqui, e você vai ver que está balanceadinho. Certo? Essa é a sua resposta, a reação balanceada. 2KNO2 mais 2KI, formando 2H2SO4, virando 2 águas, 2 NOs, mais I2, mais 2K2SO4. Beleza? Tranquilo? Então, foi a questão 10. Legal? Vamos para 11? Questão 11. Ligações químicas, propriedades físicas e soluções são os assuntos abordados por essa questão. Mesma historinha, pessoal. A gente tem que saber desmembrar aqui. Letra A. Utilizando o modelo de Lewis, represente as ligações químicas da molécula do tetracloreto de carbono. Meus queridos, o tetracloreto de carbono é o famoso CCl4. Legal? Do CCl4, o carbono
ele tem 4 elétrons de valência. 4 elétrons na camada de valência. Cada cloro tem 7 elétrons de valência. Só que são 4 cloros. Então, nos cloros, eu tenho que ter 28 elétrons de valência. No total aqui, então, eu tenho que ter 32 elétrons de valência. 4 do carbono, 28 dos cloros. Se eu quero montar a estrutura de Lewis para mostrar a ligação que acontece entre carbono e cloro, basta a gente fazer aqui a representação, né, no modelo de pontinhos representando os elétrons. Então, a gente vai ter aqui o carbono como átomo central, rodeado de átomos de cloro. Aqui a nossa preocupação não é com a geometria do tetracloreto de carbono, que é uma geometria tetraédrica, mas sim a preocupação com a estrutura de Lewis. Então, cada ligação aqui vai ter um par de elétrons envolvidos, olha lá. E agora a gente vai colocar pares de elétrons nos átomos de cloro. Se você parar para perceber, colocando esses pares de elétrons aqui, cada cloro recebendo mais 3 pares de elétrons, a gente vai ter a estrutura de Lewis completinha, com os 32 elétrons de valência. Então, esse era o seu desenho. Utilizando o modelo de Lewis, represente as ligações químicas da molécula do tetracloreto. Você está representando as ligações, são ligações covalentes, cada uma, né, todas ligações simples. Legal? Identifique a fase no funil de separação que contém a solução do iodo com o tetracloreto de carbono. Justifique sua resposta. Ó, dei uma coladinha aqui, ó. Vou trazer essa figurinha para cá, para a gente discutir. Pessoal, certamente a fase 2 é a fase do iodo em tetracloreto de carbono. Sabe por quê? Como é que você vai explicar isso? O tetracloreto de carbono apresenta maior densidade do que a água. Se você for ver lá no enunciado, você vai ter a densidade do tetracloreto como 1,4 gramas por ml. Certo? Então, o tetracloreto de carbono é mais denso. Como ele é mais denso, ele vai ser a fase de baixo. Tetracloreto e água não se misturam. O tetracloreto de carbono é apolar e a água polar. Então, o que é mais denso vai para o fundo, o que é menos denso fica em cima. Então, você justificaria dessa forma. Legal? E aí vem a letra B. A letra B é uma questão de conta. Tranquilo? Uma questão de conta. Vamos olhar. Calcule e apresente a concentração do iodeto de potássio na preparação farmacêutica de xarope expectorante em gramas por litro e em mols por litro. Beleza? Como é que vai ficar isso? Deixa eu dar mais espaço para a gente aqui. E vamos ter que voltar para o enunciado. Vamos analisar aqui os dados da última parte do enunciado. Vem comigo aqui, ó. O ânion iodeto tem ação expectorante e é empregado como princípio ativo coadjuvante em preparações farmacêuticas de xaropes. Nesses medicamentos são adicionados 100 mg de iodeto de potássio em cada 5 ml de xarope. 100 mg de iodeto de potássio em cada 5 ml de xarope. Vamos lá. Pessoal, a primeira concentração que ele quer é uma concentração que é dada em massa de soluto dividido pelo volume da solução em litros, que é a concentração em gramas por litro que ele está pedindo. Você simplesmente vai substituir os dados que ele te forneceu, certo? A concentração vai ser massa de soluto. Você vai colocar 100 miligramas. 100 miligramas é 100 vezes 10 a menos 3 gramas de iodeto de potássio. Ó. Dividido pelo volume. O volume era a cada 5 miligramas. A cada 5 ml, né? Mililitros. 5 vezes 10 a menos 3 litros. Que beleza. Então, o 10 a menos 3 aqui corta, ó, chance, já era. E 100 dividido por 5 fica 20. Então, vai ser uma concentração de 20 gramas por litro. Que beleza. Certo? Agora, ele está pedindo para você essa concentração também em mols por litro. Então, o que vai ser importante aqui? Vai ser importante você lembrar que a concentração em mols por litro é dada por número de mols de soluto dividido pelo volume da solução em litros. Né? E é importante também você lembrar que o número de mols de soluto vai ser igual à massa de soluto dividido pela massa molar do soluto. E aí vem uma parte importante. Quem é a massa molar do soluto? Que é o iodeto de potássio. A massa molar do soluto, então, vai ser a soma da massa de potássio com a massa do iodo. Massa do potássio, 39. Do iodo, vamos relembrar aqui na tabelinha? Ó, eu tinha trazido a tabelinha aqui, ó, 127. 39 mais 127. Quanto fica isso aí? Vamos lá? 39 mais 127, teremos 166 gramas por mol.
Nossa, mas por que eu estou fazendo isso? Vamos lá. Pessoal, a concentração, então, ela pode ser escrita como número de mols de soluto, que é massa de soluto, dividido pela massa molar de soluto, vezes o volume da solução em litros. Legal? Só que eu já sei que a concentração é 20 gramas por litro. E concentração, nós sabemos que é massa sobre volume. Vê se você concorda. Tá? É um jeito de fazer. Não estou dizendo que é o único, tudo bem? É tranquilo. Então, eu sei que a concentração ela vai ser igual à concentração comum dividido pela massa molar de soluto. Ou seja, a minha concentração vai ser os 20 gramas por litro, tudo isso dividido pela massa molar do iodeto de potássio, que é de 166 gramas por mol. E aí, 20 dividido por 166, como é que fica? 20 sobre 166, isso dá aproximadamente uma concentração de 0,12 mols por litro. Pronto. Essa é a segunda concentração que ele queria. Tudo bem? Ó, vamos conferir se a gente respondeu tudo que ele queria no enunciado. Calcule e apresente a concentração do iodeto de potássio na preparação farmacêutica do xarope expectorante em gramas por litro e em mols por litro. Pronto. 20 gramas por litro e 0,12 mols por litro. Fechou. Percebe que é uma provinha bastante exigente, né? Acredito que muitos de vocês tenham sentido na pele. Mas não tem nenhuma questão que a gente diga assim que ela é estratosférica, né? Uma questão fora do contexto. É dentro daquilo que a Santa Casa costuma cobrar, tá bom? E por último, meus queridos, mas não menos importante, a questão 12 que consegue unir funções inorgânicas com radioatividade. Olha só, para estudar a dosagem ideal de um antibiótico, um grupo de pesquisa sintetizou o composto antibacteriano linezolida, marcado com o radioisótopo flúor 18. O radioisótopo foi produzido em um acelerador de partículas na forma de fluoreto de potássio e foi posteriormente empregado na síntese da molécula do antibiótico. O estudo da distribuição do medicamento nos tecidos corpóreos foi feito com o uso de tomografia de emissão de pósitrons, e aí você já está desesperando. Mas lembra, pessoal, às vezes o enunciado é muito complicado, mas a gente tem que ir caçando aqueles pontos que são os mais importantes para a resolução em si, tá bom? Mas vamos lá. Então, foi feito com o uso de tomografia de emissão de pósitrons, que é decorrente das partículas beta mais 10, que são os pósitrons, emitidas ao longo do tempo no decaimento do radioisótopo flúor 18. No decaimento desse radioisótopo, representado no gráfico a seguir, é emitido também um neutrino, uma espécie sem carga e sem massa. Isso vai ser importante, porque no final ele pede para você qual é a equação do decaimento radioativo desse isótopo. E aí vai ser importante você colocar o neutrino na história, beleza? Então, letra A. A letra A é bastante suave. Tenho certeza que vocês vão concordar comigo. Ele pede o nome da função orgânica a qual pertence o grupo funcional circundado na figura da molécula da linezolida. Volta aqui. Ele está falando disso aqui. Pessoal, vê se vocês concordam comigo que a gente está aqui diante de um grupo amida. O grupo amida sempre tem a característica de ter aqui carbono, dupla O, ligado a nitrogênio, ligado a um outro radical, e aqui um outro radical. Vamos chamar aqui de R1 e aqui de R2. Então, a gente consegue enxergar o grupo amida por conta dessa estrutura. E aqui você consegue perceber o nitrogênio ligado a carbono dupla O, certo? E aí, ligado aqui a um radical, e o próprio nitrogênio ligado a um outro radical aqui. Percebe? Então, a primeira parte é você reconhecer que se trata de um grupo amida. Foi, amida. E o segundo ponto, esse é detalhado, na verdade, assim, não detalhado, mas esse merecia muita atenção de vocês. Apresente o total de elétrons dos íons de flúor 18 produzidos no acelerador de partículas. Vamos reler aqui uma coisa importante? O radioisótopo, deixa eu botar de amarelo aqui. O radioisótopo foi produzido num acelerador de partículas na forma de fluoreto de potássio. Ou seja, aqui eu estou com um ânion flúor F-, certo? E ainda mais, o flúor, não importa se é flúor 18, ou flúor 19, ou flúor 17, o que importa é quantos elétrons eu tinha de flúor antes do processo de ionização. Então, o flúor 18, ele tem quantos elétrons? Não sabe, não lembra? Você vai dar aquela olhadinha, aquela coladinha na tabela periódica. Eu trouxe ela aqui, olha para o flúor aqui. O flúor tem 9 como número atômico. Se o flúor tem um número atômico igual a 9, todos os isótopos do flúor têm o mesmo número atômico, igual a 9. Deixa eu ajeitar.
certo? O número atômico é igual a 9. Então, ele, no estado fundamental, ele tem 9 prótons e tem 9 elétrons. Se ele está pedindo para você considerar o flúor F-, ou seja, o íon flúor do flúor 18, então continua sendo o flúor 18, 9, só que agora é o íon, é o ânion. Então ele está com um elétron a mais. Logo, você vai dizer que ele tem 10 elétrons. Esse é o total de elétrons que ele tem, 10 elétrons. Mas percebeu a nuance? Flúor é flúor de qualquer forma. Todos os isótopos do flúor têm número atômico 9. Então, tem 9 elétrons. Se eu formei um íon, no caso ali um ânion, eu recebi um elétron. Então, ficamos com 10 elétrons. Legal? Então, essa era a letra A. Pedia para você identificar a função, amida. E pedia para você identificar quantos elétrons? 10 elétrons. Fechou. Letra B. Essa é bacaninha. Determine o tempo de meia-vida do radioisótopo flúor 18 em minutos. E ele dá o gráfico de decaimento radioativo. Pessoal, lembra que tempo de meia-vida é o tempo necessário para que a quantidade caia pela metade. Então, ele tem ali percentual de flúor 18 no gráfico. Então, vamos fazer aqui só um rascunhozinho. Eu tinha 100% de flúor 18, e aí, depois de um tempo, caiu pela metade. Ou seja, o tempo que se passou aqui é o que a gente chama de tempo de meia-vida. Quem escreve assim. Se eu deixo passar mais um tempo de meia-vida, a quantidade cai para 25% de flúor 18. Ou seja, aqui se passou mais um tempo de meia-vida. Então, passaram-se aqui 2 tempos de meia-vida. Só que o gráfico me mostra exatamente quanto eu tenho quando o percentual de flúor 18 é 25%. Olha, ele fez questão de me mostrar ali, ó, 220. Então, 220 minutos se passaram desde o instante inicial até eu ter 25% do percentual de flúor. Então, 2 vezes o tempo de meia-vida corresponde a 220 minutos. Logo, o tempo de meia-vida, vou escrever aqui, vai ser a metade disso aí. Vai ser um tempo de 110 minutos. Sacou? Beleza? Ufa, estamos no fim, pessoal. Estamos quase chegando lá. Beleza? Espero que você esteja me acompanhando aí e esteja percebendo, né, o grau de dificuldade dessa prova e realmente o quanto ela teve essa característica de abrangência de muitas partes da química, muitas áreas da química. Tá bom? E por último, então, ele pede para você escrever a equação de decaimento radioativo desse radioisótopo. Então você tem que tomar muito cuidado. Ele fala no flúor 18, então você vai ter aqui o flúor 18, 9, né? Lembra que numa equação de decaimento radioativo, pessoal, é muito importante você escrever número atômico e o número de massa, porque existem as duas leis, a lei de conservação do número atômico e a lei de conservação do número de massa, tá? Então, o flúor aqui, ele vai acabar sofrendo decaimento radioativo, e ele disse no enunciado que formou pósitron. O pósitron tem a característica, né, de ter aqui um número de massa igual a 0 e um número atômico mais 1. E ele ainda disse que emitiu um neutrino, que a gente representa aqui, né, com a letra grega Ni, e ele disse que o neutrino é uma espécie sem carga e sem massa, 0, 0. Mas é importante representar, já que o enunciado falou na emissão do neutrino. Então, 0, 0. E aí, para a gente ter a conservação do número de massa e conservação do número atômico, eu tenho que ter aqui um elemento químico, vê se você concorda comigo, cujo número atômico seja 8, para que 8 mais 1 seja igual a 9, que é o que eu tinha antes. E esse número atômico igual a 8 diz respeito a um único elemento químico, que é o nosso querido oxigênio. Na conservação de número de massa, que são os números de cima, eu tenho que dizer, então, que o número de massa desse isótopo do oxigênio é 18. Né? Então, pronto, tá aí. Essa vai ser a nossa reação, né? a equação que ele pediu de decaimento radioativo desse radioisótopo do flúor. Flúor 18, virando partícula, um pósitron, virando um neutrino e liberando o oxigênio, o isótopo 18 do oxigênio. Beleza? É isso. Tranquilo? Então, pessoal, espero ter conseguido elucidar para vocês de maneira completa as 4 questões dessa prova de química de conhecimentos específicos. Espero que você tenha tido sucesso e nos vemos por aí. Legal? Beijos e abraços. Valeu, falou, pessoal!